execução na história, teve um desfecho tão significativo quanto o de Jesus Cristo em Jerusalém, cidade então ocupada pelos romanos há mais de 2000 anos. Desde aquela época, a morte de Jesus tem sido vista como uma execução, ou talvez até um assassinato. Os indícios históricos sugerem que havia 3 suspeitos principais. Caifás, o sumo sacerdote do grande templo de Jerusalém. Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. E de forma surpreendente, Jesus, que esteve profundamente implicado em sua própria morte. Então, quem foi o responsável? O julgamento e a crucificação de Jesus foi dramática, rápida e brutal. Para examinar os indícios, precisamos revisitar a semana fatídica anterior ao assassinato. Jerusalém, ano 30 depois de Cristo. Milhares de pessoas chegam à cidade para celebrar o festival da Páscoa. Jesus, um rebelde da Galiléia, está causando um grande impacto. Ele entra na cidade montado em um jumento, cumprindo antigas profecias sobre a chegada do Messias. No dia seguinte, dentro do grande templo, ele ataca os cambistas por profanarem o local sagrado. Os altos sacerdotes do templo convocam uma reunião secreta. Eles veem Jesus como uma ameaça ao seu poder e autoridade. Ele precisa ser detido. No dia seguinte, os romanos são alertados. Para eles, Jesus poderia ser responsável por uma revolta contra o Império Romano. Naquela noite, Jesus foi preso no horto de Getsemane pelos guardas do templo. Ele foi levado a julgamento diante de Caifás, o sumo sacerdote. E depois diante de Pôncio Pilatos, o governador de Roma. Em menos de 24 horas, Jesus foi condenado à morte por crucificação. Existem 3 suspeitos principais, e há fortes indícios contra todos eles. O suspeito número 1 é Caifás, o sumo sacerdote do templo de Jerusalém. Suas digitais estão por todo lado, e ele tinha motivos para querer que Jesus morresse. Caifás foi o sacerdote mais poderoso da história da Judéia. Era um homem de enorme influência sobre toda a vida de Jerusalém. Ele foi sumo sacerdote durante 18 anos, quando o tempo médio de permanência no cargo era de apenas 4. Ele também possuía uma habilidade política extraordinária e perspicácia em cooperar de forma bem-sucedida com os romanos, os soberanos supremos da Judéia. Para Helen Bond, Caifás é uma figura enigmática. Ela está pesquisando sua vida e estudou a estrutura do poder dos altos sacerdotes do Templo de Jerusalém e suas relações com os romanos. Caifás é um aristocrata rico de Jerusalém. Vem de uma boa família eclesiástica e é bem relacionado. Ele tem muito prestígio por causa de sua posição. É o sumo sacerdote do Templo de Jerusalém. Isso o coloca lá no alto da sociedade judaica. Em
Embora a Judéia fosse controlada pelos romanos, a lei civil e religiosa estava nas mãos do Sinédrio, o Conselho Supremo dos Judeus. O conselho era composto de 71 membros, a maioria altos sacerdotes, e presidido pelo sumo sacerdote Caifás. O sistema funcionava da seguinte forma: os romanos indicavam o governador e o governador indicava o sumo sacerdote. E nesse caso, Caifás e Pilatos pareciam ter um relacionamento muito próximo. Caifás e os demais altos sacerdotes dependiam completamente da aprovação romana. E para mantê-la, eles precisavam conservar a ordem na sociedade. Caifás e todos os altos sacerdotes perderiam posição e poder se as pessoas começassem a seguir Jesus, o que poderia gerar um tumulto, talvez até uma revolução na Judéia. E eles perderiam outra coisa bem mais concreta. A arqueologia agora revela que, embora eles fossem sacerdotes do templo, Caifás e seus colegas levavam uma vida de luxo. James Strange passa grande parte de sua vida profissional estudando os indícios dos acontecimentos descritos nos evangelhos. Ele acredita que existem fortes sinais arqueológicos de que Caifás e os altos sacerdotes viviam com estilo e na melhor parte da cidade. As casas que foram escavadas e que mais nos ajudaram foram achadas na cidade velha de Jerusalém, no bairro judeu. Elas estavam sob casas modernas e deterioradas que estavam sendo reformadas. O trabalho executado nessas casas antigas era da melhor qualidade. As pessoas que viviam aqui tinham dinheiro. Os interiores eram finamente decorados, com pisos em mosaico, tetos pintados e acabamento elegante. Tudo isso serve para indicar alguma coisa sobre seu estilo de vida. Eles dispunham de aposentos amplos, viviam em aposentos grandes, bem maiores do que esperávamos encontrar em casas antigas. Enquanto os arqueólogos escavavam sob os pisos dessas casas luxuosas, eles fizeram uma descoberta ainda mais interessante. Eles desenterraram uma banheira para rituais. Era importante que todos os judeus usassem uma delas para se purificar antes de qualquer ato de veneração. E essas casas possuíam tantas banheiras para rituais que só podiam ter pertencido aos altos sacerdotes. Essa descoberta foi uma pista para mais uma coisa que Caifás teria a perder: uma renda lucrativa. Sob a lei judaica, a maioria das pessoas que chegava em Jerusalém para a Páscoa era considerada suja. Isso significava que se você tivesse, num passado recente, tido contato com algo que gerasse impureza, como um cadáver, ou tivesse relações com uma mulher menstruada, você então deveria se purificar. Antes de poder entrar no templo, todos precisavam ser ritualisticamente limpos. A imersão na água de uma banheira para rituais garantiria a purificação. Estrategicamente, os sacerdotes mandavam colocar banheiras fora do templo para uso público. Todos, até os mais pobres, precisavam pagar por esses rituais. E eles não eram baratos. As banheiras deviam gerar uma renda considerável aos sacerdotes. Mas Jesus ensinava que os rituais de pureza elaborados e caros eram desnecessários. Todo o elaborado aparato do templo foi projetado para gerar rendas oriundas de questões simples, como a purificação, o perdão dos pecados ou pecados eventuais. Torna-se evidente que este é um grande ponto de discórdia entre Jesus, o templo e os altos sacerdotes. Ele declara que o reino de Deus é acessível sem todos aqueles elaborados rituais de purificação. Ele abre o reino de Deus aos mendigos, aos pecadores e às pessoas que não têm condições de pagar por aqueles rituais e sacrifícios, para que as pessoas possam receber as bênçãos de Deus sem pagar por elas através do sistema do templo.
Jesus não estava apenas atacando o controle dos sacerdotes sobre a economia. Estava se arriscando demais. Sob os olhos de todos os judeus, ele desafiava diretamente a autoridade de Caifás. Caifás havia mantido um controle muito forte sobre a vida religiosa dos judeus, e não só dos judeus de Jerusalém ou da Judeia, mas, na verdade, da comunidade judaica mundial daquele período. Jesus não foi o primeiro rebelde judeu a enfrentar Caifás. Mas, dessa vez, Caifás tinha bons motivos para se preocupar. Jesus havia escolhido a semana mais instável do ano para fazer seu desafio: a Páscoa, o maior festival anual do calendário judeu. Peregrinos do mundo todo vinham a Jerusalém. Alguns de locais tão longe quanto a Babilônia e a Itália. Caifás não podia se dar ao luxo de ser humilhado na frente dessa enorme multidão. Caifás e os altos sacerdotes ficaram muito preocupados com Jesus. Qualquer tipo de pregador que viesse a Jerusalém na época superlotada da Páscoa era uma ameaça em potencial. Por um lado, eles se preocupavam com sua autoridade, com o fato de arrebanhar seguidores entre as pessoas, com o fato de as pessoas darem ouvidos a Jesus e não a eles. Porém, o mais importante de tudo foi a extrema preocupação deles com o que Jesus poderia causar ao templo. E se Jesus começasse algum tipo de revolta ou tumulto? É provável que Caifás e os altos sacerdotes já conhecessem Jesus. Eles sabiam praticamente tudo o que ocorria na cidade sagrada. Na Páscoa, deviam estar seguindo todos os seus movimentos. Era um cenário explosivo para o que iria acontecer. No templo, Jesus fez seu primeiro movimento. Ele acusou de extorsão os cambistas e os vendedores de pombas para sacrifício e de terem transformado o templo num covil de ladrões. Mas esse gesto também era um símbolo poderoso. Jesus dizia que Deus destruiria o templo e toda a sua corrupção. Os altos sacerdotes ficaram extremamente alarmados ao ver essa demonstração e esse problema acontecerem no pátio do templo na época da Páscoa. O templo, é claro, é o local onde os altos sacerdotes exerciam o controle. Eles eram sacerdotes sacrossantos que executavam sacrifícios em nome de todas as pessoas. E, a seu ver, esta ação de Jesus teria sido simplesmente uma blasfêmia. É um gesto de arrogância. Quem esse sujeito pensa que é para entrar no templo e fazer uma coisa dessas? Isto é um insulto. É um gesto que mostra grave insatisfação com o sistema. Nessa ocasião havia uma festividade pública e centenas de pessoas devem ter testemunhado o fato. Era uma situação muito complicada para Caifás e para seu conselho, e mostrou a eles que Jesus era perigoso. Talvez a melhor forma de explicar isto seja assim: se ele fez isso, não sabemos o que fará em seguida. Talvez nós não possamos controlá-lo. Mas o que fazer com um homem que é incontrolável, carismático e tem seguidores? Você o detém. Parar Jesus foi exatamente o que Caifás decidiu fazer. Ele convocou uma reunião secreta com os altos sacerdotes na sua casa na Cidade Velha. O Evangelho de Mateus diz que Caifás os pressionou a agir. Jesus devia ser morto. Eles discutiram sobre como e quando. Se eles matassem Jesus agora, na Páscoa, poderia haver grandes tumultos na cidade. Seja o que for que discutiram, sabemos que Caifás decidiu atacar.
estamos no meio da noite. As ruas de Jerusalém estão desertas. Todas as pessoas estão em casa celebrando a Páscoa. Caifás pode agir secreta e rapidamente. Após a ceia, Jesus está orando, enquanto seus discípulos descansam no horto de Getsemane, no Monte das Oliveiras. Ele é interrompido pela chegada de um destacamento de guardas do templo, enviados para prendê-lo. Caifás poderia argumentar em sua defesa que prender Jesus era perfeitamente legal. Ele havia simplesmente detido um rebelde conhecido que estava ameaçando a tranquilidade pública. Não parecia o gesto de um suspeito de assassinato. Então, Caifás levou Jesus a julgamento. Mas os peritos acreditam que, nesse ponto, Caifás não respeita a lei. Em termos legais, o pseudo-julgamento é uma farsa. Todo o julgamento de Jesus, como vemos nos evangelhos, é uma completa caricatura da justiça. Sabemos alguma coisa dos julgamentos daquela época através de escritos judaicos posteriores conhecidos como Mishnah. E eles nos dão uma ideia bem abrangente sobre como deveriam ser conduzidos. E quase tudo no julgamento de Jesus é ilegal. Ele acontece à noite, o que era ilegal. Ele é feito não na câmara normal do conselho, mas sim na casa do sumo sacerdote. E é realizado num dia de festa, o que também não era permitido. As únicas fontes que temos sobre o que aconteceu no julgamento são os 4 evangelhos. Há variações, mas elas reforçam a suspeita de que o que houve naquela noite não foi inteiramente correto. Caifás atua como juiz principal e advogado de acusação. Em geral, este é o papel assumido pela pessoa que convoca uma corte. E os juízes estão ali para dar uma espécie de cobertura para que ele possa dizer foi um julgamento justo. E assim ele conduziu esse julgamento dissimulado à noite com os comparsas que escolheu. Caifás acreditava ter provas contra Jesus. Ele o prendeu porque Jesus havia ameaçado destruir o templo. Uma ofensa contra Deus e uma traição contra o Estado. Jesus seria julgado por blasfêmia e sedição. O problema era que Caifás precisava de testemunhas. A Bíblia diz que ele arranjou testemunhas que alegaram ter ouvido Jesus dizer que destruiria o templo. Sob a lei judaica, pelo menos 2 testemunhas masculinas precisavam concordar plenamente e nos mínimos detalhes. Mas houve divergência entre as testemunhas. Elas se contradisseram. E devido à confusão, foram dispensadas. A acusação de sedição havia fracassado. Caifás agora tinha um problema. Seu problema era simples. Eu o quero morto. As testemunhas não adiantaram. Nós o pegamos. Nós o tínhamos. Ele ameaçou destruir o templo. Foi por isso que se tornou um homem perigoso. E é por isso que precisamos nos livrar dele. Não importa o que diga, ele merece a morte. Convocar um julgamento e levar a farsa adiante lhe dava uma cobertura legal. Eu convoquei um julgamento, ele poderia dizer depois. Jamais executo alguém arbitrariamente. Sem testemunhas, Caifás precisou mudar de tática. Se conseguisse provocar Jesus fazendo com que dissesse uma blasfêmia, ele o pegaria por infringir a lei judaica. Ele perguntou a Jesus de maneira direta: Você é o Filho de Deus, o Filho do Todo-Poderoso? Você é o Messias? Aqui, os evangelhos variam um pouco, e apenas no relato de Marcos, Jesus responde que sim. Caifás declarou que Jesus havia proferido uma blasfêmia. Os outros membros da corte concordaram. A punição para isso era a morte.
Não importa o que Jesus respondeu exatamente. Quando Caifás decidiu prendê-lo, tinha em mente executá-lo. O argumento contra Caifás parece irrefutável. Ele prende Jesus, o julga num tribunal ilegal e irregular e o condena com base em uma acusação religiosa. Só há um pequeno problema. A Judéia está sob o controle de ferro dos romanos. Caifás não tem permissão para executar uma sentença de morte. Caifás tinha um motivo, mas não o poder. No fim, não importa o quanto quisesse ver Jesus morto, ele não poderia executá-lo. O argumento contra Caifás é forte. Mas para descobrir quem realmente matou Jesus, teremos de procurar em outro lugar. A Judéia, na época de Jesus, era uma província judia governada pelo Império Romano. Todo o poder, inclusive sobre a vida e a morte, ficava nas mãos de um único homem: o governador romano Pôncio Pilatos, que possuía 6.000 tropas de elite sob seu comando. E um pouco acima na Síria, mais 30.000 soldados estavam de prontidão para lhe dar apoio. Na verdade, Roma só controlava diretamente a Judéia há 25 anos na época de Jesus. E assim esse controle ainda era bem tênue e incerto. A principal tarefa de Pilatos era garantir que a lei e a ordem prevalecessem na Judéia. Se existe um suspeito óbvio na morte de Jesus, é Pôncio Pilatos. Ele foi o homem que ordenou a crucificação. Deve ser ele o suspeito principal. Na Bíblia, ele aparece como inocente na morte de Jesus. Mas essa pode não ser a história completa. Na verdade, todos os indícios de fontes externas à Bíblia o mostram como sendo um homem bem diferente. Segundo os escritos do historiador Filo sobre aquela época, Pilatos era calculista, cruel e geralmente violento. Ele também tinha um grande desprezo pelos judeus. Tanto que instalou seu quartel-general aqui, na cidade de Cesária, na costa mediterrânea, e não na capital judia, Jerusalém. Cesária ficava a 95 quilômetros de Jerusalém, a 2 dias e meio de caminhada. Pôncio Pilatos devia ser arrogante, impetuoso e particularmente insensível no modo como tratava os judeus. Devia ter o típico desprezo dos romanos por qualquer outra cultura, talvez por achar que não fosse tão civilizada quanto a deles. Mas Pilatos não podia evitar sua visita anual a Jerusalém durante a Páscoa. Como governador romano da Judéia, era parte de seu dever oficial comparecer ao festival mais importante do calendário judaico. Para tornar sua viagem mais suportável, Pilatos levou sua esposa junto com ele até Jerusalém. Mesmo assim, havia muita coisa em sua mente. Ele estava muito preocupado com a preservação da lei e da ordem durante a Páscoa. Esta era uma grande festa nacional que celebrava a época em que os israelitas saíram do Egito e foram para a terra sagrada, levados por Deus, se livrando da opressão estrangeira. Então era natural que na Páscoa as pessoas pensassem nos senhores romanos, em nacionalidade e nos opressores estrangeiros. E não foi por acaso que quase todos os tumultos ocorridos durante o século I aconteceram durante a Páscoa. Então, se houvesse uma revolta judia, era quase certo que seria aqui em Jerusalém, muito provavelmente no templo. E se alguma coisa ameaçasse perturbar a paz, ele impediria imediatamente. Pilatos tinha uma extensa rede de espiões e informantes por toda a cidade. Ele teria sabido tudo sobre Jesus e os seguidores que estava conquistando, sobre qualquer tipo de incidente no templo, bem como a respeito do julgamento feito por Caifás na noite anterior e a sentença de morte.
O sol acabou de nascer na manhã seguinte após o julgamento. Caifás havia mandado Jesus se apresentar diante de Pilatos porque somente o governador romano podia autorizar uma sentença de morte. Pilatos era bem conhecido por haver executado prisioneiros mesmo sem julgamento, mas não estava preparado para o estranho caso de Jesus de Nazaré. A acusação de Caifás contra Jesus era de blasfêmia, um crime judeu que nada tinha a ver com a lei romana. Mas da noite para o dia, a acusação desapareceu. Não havia razão nenhuma para Caifás mencionar blasfêmia, fosse ela qual fosse. Ele não precisava dizer nada sobre isso porque tinha uma acusação muito boa contra Jesus, a qual Pilatos ouviria num minuto, isto é, Jesus era culpado de sedição. Jesus achava, ou seus seguidores achavam, ou as pessoas diziam que ele era o rei dos judeus. Isso o tornaria culpado de um crime muito sério contra Roma, pelo qual seria morto rapidamente. Foi algo alarmante para Pilatos. O caso agora tinha importância legal sob a lei romana. Era uma acusação de sedição e traição, punida com a morte. Pilatos precisava agir e, no mínimo, submeter Jesus a um interrogatório. Os julgamentos romanos costumavam ser realizados em público. Uma multidão começou a se juntar na atmosfera febril da Páscoa quando se espalhou a notícia de que Jesus de Nazaré seria julgado. Pilatos perguntou a Jesus se ele se considerava o rei dos judeus. Jesus nada respondeu. Pilatos não pôde encontrar provas contra Jesus e disse: "Este homem é inocente." Nesse momento, ele poderia ter encerrado o caso, mas precisava levar em consideração um fator inesperado: a multidão. Seu veredito de inocência irritou a massa. As pessoas começaram a pedir que Jesus fosse crucificado. É bem possível que essas pessoas fossem um grupo de rebeldes insuflados pelos altos sacerdotes para exercer pressão sobre Pilatos, que agora enfrentava um dilema. Se soltasse Jesus, poderia haver tumultos. Mas por que deveria executar um homem inocente? Pilatos está numa encruzilhada porque tudo que sabemos sobre ele de outras fontes, além dos evangelhos, como o historiador Joséfos, que escreveu sobre ele, deixa claro que Pilatos não se importava de ofender as pessoas. E quando ele olhou para Jesus e leu os relatórios recebidos de seus oficiais, ficou bem claro que Jesus não estava liderando uma revolução militar. Então Pilatos disse: "Não vejo nada errado com ele. Não creio que seja culpado dessas acusações." Então Pilatos resolve dar uma espécie de golpe de mestre. Há uma anistia na Páscoa que permite ao governador romano libertar um prisioneiro. Ele oferece à multidão uma escolha entre Jesus e Barrabás, que está na prisão por assassinato. Nesse momento, Pilatos se vê envolvido num dilema ainda maior. No Evangelho de Mateus, a esposa de Pilatos se aproxima dele, profundamente transtornada. Ela implora ao marido que não machuque Jesus. Na noite anterior, ela havia sonhado que Jesus era inocente. Mas Pilatos é interrompido pela multidão que lhe pede que liberte Barrabás e crucifique Jesus. Incapaz de tomar uma decisão clara, Pilatos tenta contentar os dois lados. Ele profere uma sentença extraordinária. Ele declara Jesus inocente, mas o condena à morte por crucificação.
Apenas esta ação já basta para incriminar Pilatos como suspeito. Então, simbolicamente, Pilatos lava as mãos diante da multidão, se dizendo inocente em relação ao sangue daquele homem. Jesus é levado para ser açoitado. Mas, apesar de todas as suas tentativas de lavar as mãos em relação ao caso, o simples fato de Jesus ter sido crucificado põe Pilatos sob firme suspeita. Ele poderia argumentar em sua defesa que era seu dever, como governador romano, executar rebeldes que ameaçavam o Estado. Então foi Pôncio Pilatos o homem que matou Jesus? Ele tinha o poder, mas Caifás tinha um motivo. Pilatos deu a ordem de execução, mas a multidão gritava exigindo a crucificação. Então, o caso contra Pilatos não pode ser provado. Mas havia mais um suspeito. Ele esteve no centro da ação o tempo todo. E muitos estudiosos acreditam que ele, mais que qualquer outro, foi o verdadeiro responsável pela morte de Jesus. Para examinar esse indício, vamos voltar um pouco ao início da semana da Páscoa. Como centenas de outros peregrinos, Jesus viajou para Jerusalém. Sua entrada na cidade agora é lendária. Ele chegou a Jerusalém montado num jumento. Aparentemente, um acontecimento bem simples. Mas há mais coisas aqui do que percebemos. Esse gesto de Jesus é profundamente provocativo. Desde a época de Moisés, as escrituras hebraicas previam a chegada de um grande Messias, um líder poderoso escolhido por Deus, que traria uma época de ouro perfeita, a derrota de todo o mal e um novo reino de Deus na terra. Um dos profetas, Zacarias, previu que o Messias entraria na cidade de Jerusalém montado num jumento, exatamente como Jesus fez. É como se, no que diz respeito a Jesus, todos os pedaços da história de Israel se juntassem e ele estivesse no meio dela. A profecia em particular que ele parece estar deliberadamente encenando é sobre o verdadeiro rei de Israel, o sagrado, o Messias que finalmente chegara e que será o agente de Deus capaz de redimir Israel. Parece que Jesus está dizendo, é isso. Esta Páscoa é o momento em que vou me revelar como o verdadeiro Messias. Tem muito a ver com sua percepção sobre quem ele era no plano de Deus naquele momento. O suspeito final é o próprio Jesus. Há um conjunto considerável de indícios que sugerem que cada ação dele foi deliberadamente planejada e que ele sabia quais seriam as consequências. Embora fosse controversa, a chegada triunfante em Jerusalém não seria suficiente para causar a morte de Jesus. Mas ele não parou por aí. Ele foi em frente. Durante anos, os cambistas e os vendedores de animais e aves para sacrifício exerceram seu ofício nos pátios do templo. A Páscoa é a época mais movimentada e lucrativa do ano. Existe uma taxa anual que os judeus do mundo todo pagam ao templo de Jerusalém, mas o valor do câmbio era incrivelmente ruim. Ao declarar que o templo era uma casa de oração e não um covil de ladrões, Jesus executou seu gesto mais provocativo durante toda essa semana extraordinária. Esse foi um ataque contra a atividade comercial dos cambistas, mas acima de tudo, foi um ataque simbólico contra o templo em si.
Podemos ter certeza de que Jesus sabia dos riscos que estava enfrentando. Ele sabia das consequências em potencial, sabia o que significava proclamar a destruição do templo, alegar que um novo reino estava se formando, o reino de Deus. Ele sabia que o risco envolvia prisão e julgamento, condenação e morte. O argumento que mostra a cumplicidade de Jesus em relação ao seu próprio destino se torna mais e mais evidente à medida que esses dias dramáticos se desenrolam. Após sua discussão com os cambistas no templo, ele poderia facilmente ter deixado Jerusalém e evitado qualquer possível problema. Em vez disso, preferiu ficar na cidade e celebrar a Páscoa com seus discípulos. Há sinais evidentes durante a última ceia de que Jesus tinha consciência de que seu futuro estava selado. Quando ele e seus discípulos sentaram-se juntos, Jesus chamou o pão que estavam comendo de seu corpo partido e se referiu ao vinho tinto que bebiam como sendo seu sangue derramado. Jesus parecia estar prevendo sua própria morte e fazendo todo o possível para apressar esse fim. Sua ação seguinte confirma ainda mais essa ideia. Jesus identifica a pessoa que o trairá: Judas Iscariotes, um de seus discípulos escolhidos. Num dos evangelhos, Jesus diz a Judas: faça o que tiver de fazer, mas faça logo. O fato de se colocar diretamente numa situação de perigo e de forma tão determinada sugere que Jesus passava por uma espécie de crise. Mas precisamos nos lembrar que ele acreditava profundamente que estava numa missão de Deus. Há um incidente final durante essa noite que confirma que Jesus estava plenamente consciente do que fazia. Após a última ceia, ele e os discípulos foram para o horto de Getsemane, fora dos muros da cidade. Os evangelhos dizem que aqui, pela primeira vez, Jesus começou a ter dúvidas sobre seu destino. Eles descrevem o evento como a agonia de Jesus. Ele pediu a Deus para ser poupado do terrível destino que o aguardava. É nesse ponto que a cumplicidade de Jesus com sua própria morte é plenamente revelada. Segundo o Evangelho de Lucas, Jesus começa a suar sangue e gotas deste sangue caem no caminho à sua frente. Os estudiosos sempre acharam que esse fosse um detalhe inventado pelo autor do Evangelho, um recurso literário dramático para expressar o medo e a ansiedade de Jesus. Mas a patologia forense sugere que isso pode ter realmente acontecido, fornecendo a nossa melhor prova de que Jesus sabia do destino que o aguardava. Os médicos se referem ao fato de que cada uma das glândulas de suor em todo o nosso corpo é abastecida por pequenos capilares, pequenos vasos sanguíneos. Sob estresse, os capilares podem se romper, gerando uma mistura de suor e sangue. O termo médico para isso é hematidrose, suor de sangue. Se você ler Lucas e os Evangelhos e descobrir que Jesus suou sangue, eu não ficaria surpreso. A relação entre a mente e o corpo é conhecida há muito tempo. Quando se está sob enorme estresse, isso pode acontecer de alguma forma. É algo muito, muito raro, mas é provocado pelo estresse. E o que ocorreu no horto, onde foi preso e levado ao julgamento, é uma situação de estresse máximo. E de um jeito ou de outro vai acontecer. E aconteceu de uma forma muito rara, com o suor de sangue.
A ideia de Jesus ser cúmplice em sua própria morte pode parecer controversa, mas todos os fatos se somam. Em muitas ocasiões, Jesus teve a oportunidade de deixar Jerusalém. Mas ele sempre se recusou a encarar a saída mais fácil. Nenhuma vez, durante essa semana fatídica, Jesus tentou escapar. Ele se manteve firme. Judas o traiu com um beijo e teve início o terrível capítulo final. Tudo o que ele fez desde aquele primeiro dia nos portões de Jerusalém, cada passo que deu, parecia ser o cumprimento de um destino. O argumento contra Jesus é forte. Mas, embora tivesse se colocado em perigo, ele não tirou sua própria vida. Isso foi feito por outros. Vamos rever os indícios. O primeiro suspeito, Caifás, queria Jesus morto. Ele considerava Jesus uma ameaça ao seu poder religioso e ao seu privilegiado estilo de vida. Ele realizou um julgamento falso e condenou Jesus por blasfêmia. A pessoa responsável é naturalmente Caifás. Acho que ele foi o culpado, afinal, era ele quem decidia. Na minha opinião, ele foi responsável pelo que houve. Pilatos pode ter desempenhado um papel involuntário nesse crime. Ele não considerava Jesus uma ameaça e o declarou inocente. Mas Pilatos tinha o poder máximo. Foi ele quem ordenou a execução de Jesus. É claro, quem condenou e o sentenciou à morte foi Pilatos, o governador romano. Não há dúvida sobre isso. Ele foi o responsável. O suspeito final, Jesus. Ele sabia exatamente o que estava fazendo e por quê. Ele provocou deliberadamente Caifás com seus gestos. Não tentou escapar e se recusou a se defender durante o julgamento. Jesus atingiu o seu objetivo, o seu destino. No fim, o próprio Jesus foi responsável por sua própria crucificação porque acreditava apaixonadamente que era a vontade de Deus que ele morresse na cruz. Então, quem é o responsável pela morte de Jesus? Os indícios apontam claramente 3 suspeitos. É óbvio, mas não é nada simples. Todos são culpados. De certa forma, todos os 3 são, mas cada um de um jeito diferente. Pilatos, com certeza, é culpado. Ele tem sangue nas mãos e sabe disso. Caifás definitivamente é culpado. Ele é um velho político ardiloso que manda um homem inocente para a morte. Mas eu não diria que Jesus seria culpado nesse sentido. Jesus está sendo fiel à sua vocação, embora isso leve à sua própria morte. Pôncio Pilatos matou Jesus, mas teve ajuda. Ele teve ajuda de Caifás e dos sacerdotes do templo que acusaram Jesus. Caifás certamente deve responder por isso. E Pilatos teve ajuda de Jesus, que assumiu um grande risco ao proclamar sua mensagem e sofreu as consequências. Os romanos eram mestres na crucificação. A execução pública de Jesus serviu como lição para toda Jerusalém. Segundo os evangelhos, a mãe de Jesus foi levada para ver seu filho. Os discípulos haviam fugido, provavelmente temendo por suas vidas. Eles poderiam ser os próximos. Após 6 horas na cruz, Jesus foi declarado morto. Um capítulo da vida de Jesus havia chegado ao fim. Mas a história ainda não terminara. E
Como a história registra o destino dos 3 suspeitos? Pilatos foi chamado de volta a Roma para ser julgado pelo tratamento brutal dado aos judeus. Mas o imperador Tibério morreu e Pilatos nunca foi levado a julgamento. Dizem que cometeu suicídio no ano 37 d.C., pouco tempo após a crucificação. Caifás foi afastado do cargo logo após a morte de Jesus e viveu discretamente na sua fazenda perto da Galileia. Ele está enterrado em Talpiô, em Jerusalém. Jesus Cristo será para sempre uma figura importante da história da humanidade e da fé religiosa. Versão brasileira.